Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do Pombo Atômico. Dessa vez continuando o Mandela Catalog, que até agora foi um dos... Eu diria que foi um dos melhores Analog Horror que eu já vi até agora. Eu realmente gostei bastante das paradas, que ele realmente dá medo mesmo, o negócio. Enfim, vamos nessa investigação de Thatcher Davis. Então, pessoal, só tô passando aqui rapidão no começo do vídeo para parabenizar o vencedor do evento que a gente fez lá no servidor do canal. Sério? O evento basicamente se baseava em criar seu próprio alternate e quem tivesse mais votos Eu vou ter que diminuir a qualidade do meu E quem tivesse negócio mais pro saco votos aqui. venceria gravação. os prêmiozinhos lá que eu não lembro agora. Mas, sei lá, a gente fez lá o aviso que ainda tá lá na aba comunidade. De qualquer forma, o alternate que teve mais votos foi o criado pelo Léo do Creu, Tá, poxa. que ganhou 22 votos. Parabéns, Léo do Creu. Ele fez um alternate do Siqueira Júnior, versão Juniors. tipo 3, né? O tipo 3 do Siqueira Júnior. Ficou maneiro, ficou bem interessante, o pessoal gostou, então ele foi o vencedor. Meus parabéns. Lembrando que também, se eu não me engano, os 4 mais votados ganharam cargos especiais no servidor e também vão ser lembrados por mim carinhosamente. Muito obrigado mesmo. Basicamente é isso. Muito obrigado por terem participado do evento. Muito obrigado por terem entrado no servidor para interagir com a galera maluca de lá. E é basicamente isso. Podem continuar. Sério, na moral, muito obrigado Alex por ter me presenteado com um terceiro volume tão bom. E então, parece que depois de um tempinho eu finalmente tenho a oportunidade de colocar os meus óculos e dar uma analisada com cuidado nesse episódio novo dessa série tão amada e odiada. Mas eu acho que ele fez... Ele tinha feito um vídeo sobre o trailer do Mandela Catalog ou foi outra pessoa? Não lembro. Chato metida sabe tudo e dá minhas opiniões detalhadas com relação ao que eu senti quando vi esse volume, é uma boa ideia dar uma olhadinha nas informações que a gente adquiriu nos últimos vídeos. E lembrando que é importantíssimo que tu assista o vídeo original antes desse aqui, ou ao menos esteja disposto a dar apoio ao Alex, que é o criador da série. O conteúdo que a gente faz aqui não substitui de forma alguma a experiência de consumir a obra original, que além de ser de graça, é feita com muito carinho. Então, com esses avisos dados, vamos começar. Vamos nessa. Até o momento, a história dessa série... Obrigado, velho. Eu não me lembro muito o que aconteceu nos últimos... nos últimos 2 vídeos. Dividido entre 3 personagens, o Mark Heathcliff, Adam Murray e Thatcher Davis. O Mark é apresentado pra gente logo no primeiro compilado. Ele era um rapaz relativamente bem comum, tinha uma família, ia pra escola e possuía um melhor amigo chamado César Torres. E eu digo relativamente comum pelo fato de que o Mark, durante a sua infância, teria se deparado com algumas experiências um tanto estranhas, como por exemplo afirmar ter visto uma figura invadindo sua casa quando era criança diversas vezes. E essas experiências, em união com os costumes da sua família, fizeram com que o Mark crescesse como um jovem bastante religioso por acreditar que sua fé seria o suficiente para protegê-lo do mal. Algo que infelizmente acabou não acontecendo em setembro de 1992. E essa data é bem importante porque envolve outro personagem importante para a série, que é o próprio Adam Murray. Ele é apresentado pra gente durante o segundo volume da série, que acontece em 2009. O Adam era um rapaz envolvido com um grupo aparentemente criminoso chamado Sociedade Paranormal de Bythorn. Um grupo responsável por investigar e resolver problemas relacionados a coisas sobrenaturais em troca de um cascalho. Mas Thales, se ele é apresentado só em 2009, qual a ligação que ele tem com o que aconteceu em 1992? Então, antes de responder, é importante que a gente entenda um detalhe que faz toda a diferença, que no caso é a existência de seres misteriosos chamados de alternates ou alternativos. E eu não vou nem tentar explicar o que eles são exatamente, porque esse é o tipo de coisa que carrega toda a narrativa da série. Os alternativos basicamente se dividem em 5 tipos. Os doppelgangers, que conseguem se disfarçar como seres humanos. Os indizíveis ou detectáveis, que conseguem copiar perfeitamente outro indivíduo. Os tulpa, que são alternativos que surgem de televisores e reflexos. E os mímicos, que conseguem se disfarçar como qualquer objeto. A questão é que fora a ameaça física que esses seres oferecem... Flawed impersonators, doppelgangers que não completaram o processo... ou interrupção do processo. Tá. Conseguem se disfarçar como um objeto. Mesmo. A questão é que fora a ameaça física que esses seres oferecem, existe também outro fator que torna a existência dessas criaturas algo tão terrível, que no caso é a desordem de consciência metafísica, conhecida também como MAD.
Essa doença acaba afetando psicologicamente todos os humanos que têm contato direto com os alternativos, e ela funciona como um método menos bruto para que Decision, eles Mark. se livrem dos humanos, e essa condição em si possui um conceito bem interessante. Além Fala da pessoal, boa MED não noite. ser uma doença física, ela pode ser adquirida quando um alternativo transmite informações consideradas indesejadas para um ser humano. E o que isso significa exatamente é um mistério, mas obviamente faz parte de todo o horror cósmico que gira ao redor da série, e isso fica bem visível justamente nos principais sintomas da MED, que no caso são perder a sanidade, pensamentos suicidas, paranoia e desilusão. E esse fato é muito importante porque os principais eventos que foram demonstrados nas fitas até o momento possuem relação com pessoas sob efeito dos sintomas da MED, como por exemplo o que aconteceu com Mark em 92. Após ter sido perseguido Que isso, pela Max? Pode falar, alternativa do seu tranquilo. melhor amigo, ele acabou ficando preso dentro do seu próprio quarto durante vários dias, até enfim ceder aos sintomas da MED e acabando por Velho, retirar sua própria eu esqueci de preparar a minha versão do Mandela Catalog, peraí. vida ali Desisti de mesmo. preparar. Outro personagem que a gente viu ter um fim parecido é a mãe pode apresentada ser. na animaçãozinha presente Tranquilo. em Alerta de Intruso. Pelo que deu pra entender, um alternativo do tipo Tupa acabou provocando um desaparecimento em massa de bebês, e a mãe apresentada pra gente acaba retirando sua própria vida após ficar horrorizada de ter seu filho desaparecido. O mais Tô sem curioso sugestão, disso só é que a escolher esse aqui história pra dessa começar, mãe só. e o seu bebê não termina em 92. Na realidade, o bebezinho desaparecido não teve um fim realmente trágico. Em algum momento da sua vida, acabou sendo levado para um orfanato, onde cresceu e se tornou um jovem chamado Adam Murray. E sim, no último vídeo eu considerei 100% que o Adam foi o bebê sequestrado pelo Tupa, sendo justamente esse o motivo dele ser tão fascinado pelos alternativos a ponto de se arriscar e enfrentar o mesmo Tupa do seu passado cara a cara, como a gente viu no segundo volume. Mas tudo bem, foi basicamente nesse Eu ponto que a esqueci o gente que tinha parou na acontecido última com ele vez, só que depois que ele foi pego pelo Tupa, eu ainda velho. não citei o terceiro possível protagonista da série, que no caso é o Thatcher Davis, chamado também de Tenente Davis. Ele apareceu bem brevemente em Pode alguns ser, pontos bem depois eu dou uma específicos da procurada aqui. série, como na declaração de que nenhuma informação sobre os alternativos deve ser divulgada para a população do condado. Evidências mostradas anteriormente não devem ser e não irão ser liberadas ao público de forma nenhuma. Condado de Mandela e em pequenos registros com relação às investigações feitas por ele no caso de suicídio do Mark Heathcliff. O caso é que ele é a única representação de que a polícia estava preocupada em resolver o problema dos alternativos, ao menos aparentemente. Alex Kister. O compilado começa com uma sequência focada no interior de uma das casas do tranquilo condado de Mandela. E veja só, essa casa em si é bem familiar e eu espero que tu se lembre de quando a gente viu ela pela última vez. De todo modo, Sim. os eventos apresentados aqui certamente ocorreram em algum momento do passado, afinal de contas é possível perceber que alguém ainda morava ali. Uma criança chorando pode ser escutada à medida que são exibidas imagens do interior da casa, e a esse ponto a gente é apresentado a dois Realmente, indivíduos cara, novos nessa é muito bem história, feito isso aqui. Jude e Lynn Murray. Apesar de eu estar me referindo a eles pelo mesmo sobrenome, após a exibição do próprio documento de divórcio, fica claro que ambos haviam acabado de se separar. E prova disso também se documento. Eu vou ler tudo isso? Eu vou ler, talvez. Tarará, George Murray, tá. Lynn Murray, tá. O George é o marido e Lynn é a mulher, tá. Eles foram casados em 8 de junho. 8 de junho de 90. Tá, ficaram 2 anos. Aliás, um pouco mais de 2 anos juntos. Fala, colorido, tudo bom? Ficaram um pouco mais de 2 anos juntos, tá. Pera aí, o que tá escrito embaixo ali? Tá, um filho do casamento, beleza. De divórcio, fica claro que ambos haviam acabado de se separar. Que é o Adam, no caso. E prova disso também se dá no fato da própria Lynn ter que ligar pro seu ex-marido para pedir ajuda, à medida que o bebê dos dois não parava de chorar por nada. O Jude até promete ir no dia seguinte para ajudar ela a descobrir qual era o problema, mas a Lynn duvida um pouco que ele iria aparecer. Um detalhe importante se dá no momento em que os dois começam a teorizar qual o motivo do bebê não parar de chorar, e o Jude acaba sugerindo que talvez fosse. Sinceramente, eu não tenho a menor ideia, cara. Eu acho que é algum tipo de entidade muito mais forte, mas. Tipo assim, eu acho que ela não tem tanta ligação assim com os novos substitutos ali, né? Com o substituto que tá acontecendo atualmente. Talvez ela apareça mais pra frente, mas eu não sei. O que eu ia falar?
Aí, mano, eu não entendo. Eu não entendo como é que o pessoal consegue ficar de noite em casas, tipo essa daí dos Estados Unidos e tal, que é tipo umas casas de 2 andares. Assim, é por isso que eu não gosto tanto de casa grande, velho. Porque imagina o seguinte, imagina você à noite. Imagina você à É, porque tem bastante coisa cristã nesse RG. Imagina você à noite, numa casa dessa daí. Você tem uma família. Você tem uma família que tem 4 pessoas. Mãe, pai, e seu irmão. Vamos dizer assim, vai. Mãe, pai e seu irmão. Aí você acorda no meio da noite, poxa, eu quero beber uma água. Só que a sua água, a geladeira tá lá no andar de baixo. Aí você tem que descer a casa inteira até lá embaixo, no total silêncio, porque tá de noite, talvez de madrugada e tal, e o maior silêncio, e geralmente essas casas assim, e negócio assim, né? Pelo menos aqui no Brasil a gente tá acostumado que de vez em quando à noite passa um carro na rua ou alguma coisa assim, né? Mas aí não, aí é completamente vazio. Completamente no silêncio total, maluco. Eu ia morrer de medo, cara. Contexto resumido? Vamos ver se eu me lembro do contexto resumido. E eu vou contar mais ou menos o que eu me lembro sobre o que é a parada do Mandela Catalog. Eles têm a cidade aí, eles têm os condados, né? No caso, isso aí é mais focado no condado de Mandela. É, que tem uns bichos que eu não sei ainda se são aliens, se são coisas tipo assim, que são chamados substitutos, que eles matam pessoas. Eu não sei dizer, eu não sei dizer um contexto muito bom, velho. Essas casas, é porque lá fora não é tão comum você ter assaltos em casas, assim, sabe? Não é tão comum você ter assaltos em casas, esse tipo de coisa. Por isso que a maioria das casas dos Estados Unidos, por exemplo, tem um monte de cerca. São cercazinhas, sabe? Que você pode simplesmente pular. Ou então. é, Eu já vi até casas dos Estados Unidos também que, tipo, eles são cercas que são abertas. As portinhas da cerca são abertas mesmo. É só você entrar ali, não tem tranca nenhuma, sabe? Mais ou menos. É que SCP é muito variado, cara. SCP tem todo tipo de coisa. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Fosse algum tipo de amigo imaginário, Eu o que até esqueci o que tava falando aqui. ser. Um detalhe importante se dá no momento em que os dois começam a teorizar qual o motivo do bebê não parar de chorar, e o Jude acaba sugerindo que talvez fosse algum tipo de amigo imaginário, o que a Lynn logo aponta ser algo sem nenhum sentido, afinal a criança ainda era só um bebê. A segunda sequência é bastante enigmática. O foco dessa vez se dá no interior de uma outra casa em uma outra região do condado. É só observar as duas fotos aéreas que são exibidas. A geografia apresentada nas duas imagens são bem diferentes. De todo modo, a gente também observa alguém assistindo uma televisão, ou melhor, Vixe. procurando alguma coisa para assistir. Seja lá quem for o personagem representado aqui, Já notei. basta observar os Teste. canais apenas por alguns segundos. Primeiro, a gente tem um trecho de uma entrevista onde uma criança comenta sobre guerras e explosões nucleares. Depois a gente pode ouvir o que parece ser um pastor pregando. Ele diz que é preciso realizar as tarefas do dia e deixar que Deus se responsabilize pela manhã. A gente pode ver também uma cena clássica do filme Casablanca. E por Isso é último a gente vê uma interessante, cara. propaganda relacionada a um vasto número de canais de televisão e a ligações telefônicas. Infelizmente não tem uma mensagem direta sendo transmitida aqui, ou ao menos é o que parece até o momento, à medida que o contexto da própria cena em si também não é muito claro. De qualquer forma, a televisão se desliga, a pessoa assistindo continua na frente dela e a cena é interrompida pelo título do volume. Pô? 333. Eu só tô na dúvida, por que A que é volume segunda fita do 333, compilado né? começa com uma transmissão feita diretamente de uma emissora local do condado. Ela foi feita em 92 e a gente pode perceber que se trata de uma cerimônia de Essa noite, comemoração né? para a nomeação do novo sargento do departamento do condado, chamada Ruth Weaver, junto do tenente Thatcher Davis. E sim, exatamente o tenente Davis que foi nomeado pra gente durante as fitas do segundo volume. A gravação, apesar de se tratar só de um discurso de Pior que agradecimento, não. serve para nos apresentar esses dois Eu não lembro de quase nada dos personagens que outros vão vídeos. ser extremamente importantes pro desenrolar da narrativa. A cena é interrompida e a gravação de um telefonema para o departamento de polícia é então reproduzida. Ah, sim, é. Hello, no one Ele is falou nesse vídeo, available to lembrei take agora. your call. Please leave a message after the tone.
Good evening, officer. One of our students, Mark Heathcliff, he's been absent for the past couple days without any reason, no phone calls from parents, no doctor's excuse, and we don't have any apparent emergency contacts on file for him. If you could have someone pay a visit to, 3 Avenue and make sure everything's alright, Tá. it would be much appreciated. Oh, and if someone could try to get the contact info for whoever answers the door, that would be much appreciated. Thank you, and have a nice night. Thank you. O vídeo então retorna e é possível perceber algo bem interessante. Matava Logo a aula. gente vê aquela mesma casa presente na sequência inicial, porém Sim. dessa vez com algumas luzes de polícia refletindo na parede de madeira, enquanto o oficial exige que a porta seja aberta. O fator interessante que eu citei anteriormente se dá pela revelação presente no card com informações sobre as evidências Às vezes eu daquele me perco caso, também, pois acontece. a casa com um formato triangular e com 2 janelas se trata da Uns 20 residência do minutos. chefe Cliff. E eu sei que isso parece meio óbvio, ainda mais Uns quando a 20 gente minutos encaixa essa revelação com o que a mulher da ligação diz, mas calma, tem mais coisa além disso, e eu já chego nesse ponto. A fita então passa a exibir uma gravação feita pelo próprio policial que entrou na residência, e qual é a primeira coisa que ele encontra? Sim, uma televisão estática e o corpo do nosso querido Mark Heathcliff. Ô, Com as droga. gravações apresentadas nos episódios postados até o volume 2, ficou sugerido que o Mutino. Mark não era só uma vítima dos alternativos, mas que possuía alguma importância para a história que está sendo contada. É Ah, óbvio e também que foi. a gente não pode apelar para os dois extremos, a gente não pode dizer que ele era só uma vítima dos alternativos. Ainda bem que eu não pausei nada aqui no vídeo. Agora que eu reparei que o Mark morreu no mesmo ano que os pais dele se divorciaram. Ah, não, que os pais do Murray se divorciaram. E nem que ele possuía um papel muito importante para o universo da Não série, lembro que mas ligações a morte tem, dele mas tá aí. certamente possui algum elemento que seja a chave para que a gente compreenda o que está acontecendo nesse mundo. De todo modo, essa gravação foi realizada alguns dias após a morte. Sim, ele tinha. Ele tinha ido falar com o César, se não me engano, ele não estava acreditando nele, ou alguma coisa assim. Ele pediu ajuda, eu acho que era, né? Ou era com outro personagem. Caraca, eu não lembro, velho. Do Mark, então a gente pode ver o momento em que as evidências foram coletadas, fora algumas coisas que a gente já havia concluído no episódio anterior, como o fato do Mark ter uma conexão bem forte com a religião, algo que se confirma com a Bíblia que foi encontrada acima de um caderno, cuja capa diz o seguinte: reafirmação, Deus abençoe a todos. Logo Então, só que tipo, a parada dos alternativos ali é porque quando eles passam algumas informações indesejadas para as pessoas, as pessoas ficam com o MED lá e tem 97% de chance de se matar. Então, provavelmente eles queiram sim, não sei. Ou talvez eles não queiram e automaticamente façam isso sem querer, sabe? Alguma coisa assim, talvez. a gente vai poder dar uma olhada no conteúdo desse caderno, então vamos só prosseguir para a cena gravada a partir de uma câmera de segurança que acaba interrompendo a gravação. No áudio a gente pode ouvir um diálogo entre Ruth e Thatcher. Ela diz que ele não devia perder tempo em um caso em específico que não está levando a lugar nenhum. Afinal de contas, ele tinha acabado de ser promovido e precisava se preocupar com outras coisas. Sim. O Thatcher recusa a recomendação dela, afirmando que ele havia conseguido coisas novas para analisar e que essa evidência era muito importante. E considerando a ordem cronológica das coisas, é possível se chegar na conclusão de que a morte do Mark teria sido importante por ser o caso com mais evidências que comprovassem a existência dos alternativos. E deve ser justamente por causa disso que a gente está sempre voltando para esse ponto da história. Esse trecho se encerra com a apresentação de algumas informações a mais com relação às evidências, com a confirmação de que quem estava do outro lado da porta tentando entrar a todo custo era realmente o alternativo do César Torres, como sugere o resultado da análise das impressões digitais encontradas na maçaneta. Outras duas evidências. Então, os alternativos realmente parecem não ser alguém forte fisicamente. Parece realmente um tipo de bicho que te afeta no psicológico, alguma coisa assim. Evidências importantes a serem observadas é a câmera que o Mark usou para registrar seus últimos momentos e o gravador de áudio que ele também usou. Mas calma, que a gente já vai observar isso. Não. A primeira evidência demonstrada se trata da fita nomeada como sombra debaixo da minha porta. Eu acho que só tinha dado uma limpeza no chat, alguma coisa assim, não sei.
A gravação foi feita no dia 14 de setembro, o que quer dizer que ela foi feita um dia depois daquela filmagem que foi apresentada no primeiro volume. Em Tá. seguida é reproduzida uma fita cassete chamada Não, Vozes não Fora foi. do Meu Quarto. Foi quando eu mostro não, porque foi muito irregular. You need to open the door. No. I am not going away. Puxa. Just after 8. I'm nervous for the time. Don't be nervous about the time. You have loads of time. Pra quem não viu os outros vídeos é bem confuso mesmo. Eita. Com certeza, velho. Essa evidência é bem curiosa, porque a esse ponto a gente sabe que os alternativos possuem a voz idêntica às pessoas originais, possuindo Sim. apenas interferências que fazem parecer que são gravações ou algo parecido com isso. Open the door. No. Pra quem não tá entendendo, eu recomendo ver os outros vídeos. Isso aí vê no canal do Pombo Atômico mesmo, pra poder pegar a vibe melhor do que no React. E depois reassistir esse vídeo, né, que eu vou lançar no YouTube também. Ou assistir esse vídeo completo e depois ir lá ver os outros pra tentar entender depois. Mas aqui é possível perceber que a voz do alternativo ia mudando com o passar do tempo, chegando a ponto de que várias vozes são ouvidas ao mesmo tempo. Isso talvez indique que mais de um alternativo estava presente do outro Ô, lado meu da querido, tudo porta, bom? ou que talvez esses seres realmente sejam capazes de se modificar para assumirem a forma de indivíduos específicos e não que eles já nasçam com a aparência de alguém. Eu realmente não sei dizer se acredito em alguma dessas duas teorias e eu pretendo realmente falar mais disso em outro momento. Nesse ponto, a gente finalmente é apresentado ao que o Mark escreveu dentro do seu caderno estranho, e o conteúdo dele Reassurance. consegue ser ainda mais bizarro. Não lembro qual Deus me dupla. ama incondicionalmente. Sempre se lembre que Ah, aqueles dois que ficaram fingindo. Os caça-fantasmas, né? Deixa eu ver se tem aqui o alternativo do César não tá com o Mark. Então, é que nem tinha falado, né? Eu não lembro quem foi que falou. Que talvez eles realmente não tenham muita força física. Pode ser que eles não tenham força física. Ou então eles nem consigam acertar alguém fisicamente. Pode ser que eles realmente só sirvam pra serem manipuladores mesmo. não importa as circunstâncias. Deus ama a todos porque Ele escolheu fazer isso. Ele me ama quando ninguém me ama. E eu estou em paz. Uhum. Fala, Guilherme, tudo bom? Hoje é um dia que eu preciso do amor de Deus mais do que qualquer coisa. Eu estou sozinho e preciso sentir o calor do seu amor e de sua reafirmação. Uhum. Meu Senhor, eu tenho medo. Eu rogo pelo seu amor e proteção contra o mal. Eu não tenho escolha. Os policiais nunca vieram por mim. Ninguém veio por mim. Seja quem estiver lendo isso, por favor, pare isso antes que isso faça o mesmo com alguém. Pra quem eu estive orando esse tempo todo? 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 Cara, ficou doidão. Meus olhos estão abertos. Parece que sim. Ao fim dessa fita é exibida uma imagem bem interessante de um pôster de aviso contra alternativos divulgado pelo Departamento de Polícia do Condado, e seria justamente o alternativo do César que estaria sendo procurado durante aquele momento. Detalhe para o pequeno disclaimer lá embaixo, afirmando que ele deve apresentar características humanas, e por isso era recomendado que Não, qualquer inumanos, né? contato com ele fosse evitado. Sim, sim. Tipo, que nem falou ali, o MED, ele deixa você com tendências suicidas. Então, o que tá acontecendo não é que, tipo, pelo que eu entendi, né? Não é que, tipo, quando você começa a ter o MED, você fica, tipo assim, vamos dizer Vamos dizer que você tenha uma
um troço pra bater na sua cabeça. Não é negócio tipo assim, ele falou alguma coisa pra você e você... Tá, poxa, eu quase derrubei tudo. É, negócio tipo assim, ele acontece e você já se bate. Não, tipo assim, eu imagino que seja um negócio tipo assim, acontece, você vai ficando meio louco, aí você fica... Caraca. Sabe, eu acho que é alguma coisa nesse nível, provavelmente. Então, o que eu acho que aconteceu? O Mark encontrou o substituto do César ali, né? E ele começou a ficar maluco e tal. E quando ele tava maluco, ele começou a escrever ali. Ele começou a escrever, ele foi ficando mais maluco. E aí ele começou a escrever todo aquele jeito assim. E quando ele ficou doidão de verdade, ele... É tipo como se ele tivesse perdido toda a sanidade. Ele ficou maluco aí. Meus olhos estão abertos agora. Sabe? Uma coisa assim. Pode ser, Guilherme. Manda aí. A fita seguinte possui foco na investigação feita pelo Tenente Davis com relação a evidências Murray que havia V. conseguido em relação a outro caso envolvendo a família Murray, que no caso é o casal que foi apresentado pra gente no começo do vídeo. De todo modo, a Mandela evidência se Tech. trata de uma fita de gravações recuperadas por uma empresa de tecnologia do condado. Não fica muito claro. Mano, o que tá acontecendo? Isso é alguma coisa psicológica da minha cabeça que eu direciono todo mundo que tá aparecendo a alguém que eu conheço? Porque a gente já teve o Selbit, a gente já teve o Felipe Neto e agora apareceu o Lucas RT. O que tá acontecendo nesse negócio? Na moral, eu quero acreditar que é alguma coisa de reconhecimento da minha cabeça que eu direciono alguma coisa parecida pra outra coisa. Porque não é possível, mano. É o Lucas RT esse cara. Só quero ver quem que é o próximo cara que vai aparecer. Agora a gente não sabe quem são as pessoas, porque eles não comem escova, não usam pra nada. É, tipo assim, não sei, velho. Depende muito. Tem que descobrir ainda qual que é a ideia deles mesmo. Porque a ideia, aparentemente, pelo menos por enquanto, parece ser manipular o mundo pra eles terem alguma coisa lá no futuro, sei lá. Parece Felipe Neto um pouquinho também. Tá. A especialidade dessa empresa em específico, e as únicas coisas que são afirmadas é que apenas 2 minutos de registro puderam ser recuperados, e caso o Davis precisasse de mais alguma informação, a Mandela Tech não ia se opor em ajudar. Essas informações são transmitidas pelo representante da companhia, chamado de Dave Lee, mas eu não sei dizer se esse detalhe vai ser importante de alguma forma. Sendo assim, por algum motivo, a fita é interrompida e começa um bloco de algum tipo de programa infantil. O trecho chamado de O Poder do Subconsciente começa e nós somos apresentados ao adorável e nem um pouco estranho personagem chamado de Stanley. Ele se apresenta amigavelmente e pergunta para o telespectador se ele gostaria de ser considerado como seu amigo. E, por falar em amigo, esse trecho é completamente focado nesse tema. Talvez, Stanley comenta que ele tem o poder de criar amigos usando apenas o poder da sua mente. Ele apenas precisa que o telespectador feche os seus olhos e imagine o que faria alguém ser um bom amigo. Como seria sua voz, qual seria a cor dos seus olhos. Always remember the most important rule. If there is a new friend that lives in your head, it is best. They're just as scared as you are. Okay. Have a friend in mind? Great. Não. I think it's time to meet your new friend. Now just close your eyes and think really hard about your new friend. Can you keep an even bigger secret? I think it worked. Your new friend is somewhere in your house. Ô, droga. Now it's up to you to go and find them. Sabe por que esse trecho é extremamente interessante e importante? Porque apesar de parecer... Galera, ferrou, galera. Agora ferrou. O Leozinho tá em algum lugar da minha casa. Separando o Vlad Tepes do vampiro mitológico. que é dito pelo Stanley serve como informação extra sobre o que são os alternativos.
Até Uhum. porque, caso tu não se lembre, os Tupa compõem o quarto tipo de alternativos Sim. e são responsáveis por atacar através de espelhos e televisões. O próprio Tupa é um nome associado ao misticismo tibetano. Se tratam de objetos e seres que se tornam reais após serem imaginados e visualizados. Talvez o Stan esteja se referindo especificamente aos Tupa, ou quem sabe esteja Ah, é falando possível de sim, todos sim. os alternativos no geral. Mas o que importa realmente está na frase "eles estão mais assustados do que você", o que gera um Vixe! teor meio animalesco com relação a Sim. esses seres, como se eles fossem realmente algum tipo de animal que responde a instintos ao invés de serem propriamente conscientes do que estão fazendo. Sim, tipo que eles veem você e a parada de te deixar maluco é meio que um reflexo de defesa ou alguma coisa assim. Bom dia, Champion. Mas isso é só especulação até o momento. Vamos prosseguir. O trecho do programa então é interrompido pela gravação recuperada pela empresa, e nela a gente pode escutar uma ligação de emergência feita pelo Jude, onde ele pede ajuda com relação a um suposto invasor que estaria dentro da sua casa. 911, what's the emergency? Please, you gotta help me. There's someone in my house. I don't know what to do. I don't even know what they got inside. I've had my doors and windows locked for months. Alright, just calm down, okay? We'll get this figured out. Just need to stay quiet. Are you hiding? Yes. Does this person have a weapon? I don't know. I can't tell. Is this person threatening you or your family? No, he just stands in the corner. He's not taking anything. He's just standing there. I think my wife is hurt. I don't know what to do. It's gonna be fine. You just need to calm down. I don't want to look at his face again. Okay. Alright, does this man resemble anyone you know by chance? No. What? I have never seen anyone in my life that looks anything like him. Nossa, eu That pensei can't be que right. tinha That visto doesn't ninguém. make any sense. I'm sending over one of our officers. Just don't hang up, okay? Tá. I just got a 1015. Tá, estranho, ele não conhece esse substituto. Realmente estranho. Então não é um doppelganger de ninguém, né? Até porque o que o Adam encontrou quando ele era criança, né, e tal, não era alguém que ele conhecia, era? Não lembro. I'm heading over to the place now. Damn it. Okay. Rapaz, eu tenho um monte de sugestões aqui. What, did you get a similar call? Pera, o quê? What, did you get a similar... I'm heading over to the place now. Damn it. Okay. What, did you get a similar call? I believe we got a home intruder. Tá. Tá, eu acho que eu queria dizer é que não necessariamente é o substituto. Talvez seja só um cara estranho que entrou na casa dele. É possível. I apologize for the silence, sir. What's your address? Sir? Thatcher, I'm gonna need some backup here. Oh, God. What are you talking about? Where's the others? The officer that was already checking out the place just pussied out. Jesus. Okay. Bruce, what's the address? Essa ligação é importantíssima, que a gente vê o Jude completamente apavorado por causa do indivíduo que invadiu Pois é. sua casa e feriu sua esposa. É interessante perceber que em nenhum momento ele cita o seu filho. Talvez Sim. ele tenha ficado tão apavorado que acabou esquecendo. Mas é inegável não perceber o paralelo entre a forma de agir do alternativo em questão em comparação com o alternativo representado no desenho que o Mark fez quando era criança. É legal que eu tava falando que parecia o negócio do Mark, só que eu acho que era ele mesmo, né? Mas calma, talvez seja só uma coincidência, porque é bom deixar claro que a Judy e a Lynn não possuem nenhuma conexão com o Mark, mas sim com outro personagem que a gente conheceu no volume anterior, o Adam Murray. Era justamente por isso que o Tupa que aparece no volume 2 age como se já conhecesse o Adam, porque foi justamente esse alternativo responsável por fazer sua mãe tirar sua própria vida após ser afetada pela Matt. Nesse ponto, não é confirmado se ele realmente sequestrou o Adam ainda bebê, mas esse certamente foi o primeiro contato entre os dois. Voltando à ligação, ela rapidamente se encerra após o Jude deixar de responder as perguntas. Não tendo outra alternativa, o Davis então pede para que a Weaver investigue o local. Talvez. E ao chegar lá, ela afirma que o outro oficial mandado antes dela havia simplesmente ido embora. Qual que é o negócio que eu tô pensando? Em nenhum momento o Jude falou que era alguém com a cara deformada ou talvez alguma feição estranha.
Então, talvez sejam os que mais se parecem um com o outro. E, e como ele falou que era um cara que tava lá mesmo, não era um Tupa. Então. Era o Doppelganger, eu acho. Se bem que ele não era ninguém que ele conhecia, então não devia ser um Doppelganger. Caraca, eu já não sei de nada. Brigando assim que o Davis fosse dar cobertura para ela. A reprodução da ligação então é interrompida pela cena onde a gente vê o Tenente Davis analisando as câmeras que foram colocadas dentro da casa dos Murray, no mesmo estilo das cenas que a gente viu lá em Alerta de Intruso. Porém, aqui ele afirma que não teria encontrado nada demais e precisaria fazer uma investigação no interior da residência o mais rápido possível. Essa cena também é interrompida e logo a gente é levado para o momento em que o Davis e a Weaver chegam na casa dos Murray para investigação. E o que eles encontram lá é bem interessante. É interessante porque todos os substitutos são só imagens, né, editadas pra ficar meio estranho. Como é que eles vão fazer isso exatamente no vídeo é que é interessante. Oh, droga, o Tupa. Eu não pensei nisso. Ah, é a mãe dele. Tá. 10:56, tá. Ô, droga. Exatamente, senhoras e senhores. Isso que a gente está vendo é a cena do crime do que a gente viu ser representado por animaçõezinhas durante o vídeo Alerta de Intruso. A gente tem o berço do Adam, a televisão com Tupa tocando sua música tema e a pobre Lynn pendurada no teto. Mas não acaba por aí. Até o momento a gente viu o Davis ser citado várias vezes. A gente viu ele se posicionar contra a atitude do governo em simplesmente fingir que nada estava acontecendo. E a gente pode perceber também que aparentemente ele era o único realmente dedicado a investigar o que estava acontecendo no condado. Chegando até a ser ridicularizado como a gente viu lá em MyMovie.mp4. Sendo assim, ele de certa forma é o que a gente tem de mais próximo. Eles fizeram um vídeo de Movie Maker, na moral? De um personagem realmente ativo nessa narrativa, mas o que realmente aconteceu com ele? Então, logo depois que a câmera que ele estava usando começa a ter interferências, ele percebe um som estranho vindo de um cômodo escuro da casa. E por ser um policial, obviamente que ele iria investigar. E é nesse momento em que o nosso amigo acaba sem querer entrando em contato com um alternativo. Ô, droga. Hello? Cadê o Weaver? Identify yourself. Ah, bela jogada, Alex. O cara meteu que a câmera tá dando problema pra poder ficar frame por frame e assim poder botar a imagem editada. O cara é bom. This is a police investigation. I need you to identify yourself. Look. Ai. Tá, a linha ali. What do you want? Tá correndo. Ruth, if you're still in there, I'm gonna find help, okay? Just meet me at the station. Não tendo outra opção, além de obviamente sair correndo do local, o Davis então retorna para a base de operações para... Tá, aparentemente ele conseguiu fugir antes que o substituto mandasse alguma informação indesejada para ele. Para tentar pedir reforço, ele tenta entrar em contato com o departamento de polícia do condado, mas obviamente ninguém responde.
Ele tenta pedir ajuda diretamente ao operador de ligações do condado, mas assim que o mesmo escuta o seu nome, acaba se recusando a oferecer qualquer tipo de ajuda. Essa cena é muito bem feita por ir aos poucos nos mostrando o quanto os alternativos são uma força praticamente imparável. O Davis passa um bom tempo procurando ajuda e tentando chamar reforços, e enquanto isso, o alternativo se aproxima aos poucos, como se não tivesse pressa alguma em concluir o que ele foi feito para fazer. É possível. Só que aí que tá, né? Querendo ou não, mesmo sem nenhum tipo de força te atraindo pra ele, é muito difícil ignorar esse bicho. Tipo, as pessoas ficam com medo, né? Querendo ou não. As pessoas quando encontram ele ficam com medo e tal, e talvez prestem mais atenção. Wanna be my best friend? He likes to hide, but he wants to meet you. I want to play with him in the TV. Stop or I'll shoot! I said stay back! Oh, damn it. Animação 3D é nice. Ah, bad decision. Ah, é, tem que ver esse vídeo também. Finalmente eu fiz substituto visível, né? Oi, meu querido, tudo bom? Oi. Ele claramente não é o Doppelganger. Eu percebi quando o Thatcher falou com ele lá na casa, ele começou a repetir o que ele tava falando. Eu não sei se é pelo fato de eu já ver tantas animações, ver como se faz uma animação, mas realmente parece que os movimentos dele não estão bem feitos, mas para o propósito do vídeo é o suficiente. O Mandela Catalog começou bastante tímido com relação aos seus conceitos e construção de mundo em si. Porém, desde o início ficou bem claro que esperança, ou a falta dela, seria um tema constante no decorrer da narrativa. E esse terceiro episódio respondeu uma pergunta que ficou presa na minha cabeça durante a análise do primeiro volume, e ela não necessariamente estava relacionada com os alternativos ou a origem deles, mas sim o fato do método com que eles agem e como o governo lidava com essa ameaça. Mas, tipo, eu diria que um probleminha, às vezes meio chato, é o fato... Eu tô rouco? Não sei. Talvez um probleminha meio chato seja ter muitas informações e ter muitas informações não respondidas. Por quê? O tempo que ele demorou de lançar o 2 pro 3 é o suficiente pra você esquecer o que acontece no 2. Você tem que reassistir e tal, sabe? Esse tipo de coisa. E esse terceiro episódio basicamente explica nas entrelinhas esses dois questionamentos. Primeiramente, a gente tem a pista dada pelo Stanley com relação ao nascimento dos Tulpa, que aparentemente aparecem no ar como se surgissem do nada, como se também fossem apenas fruto da mente criativa de algum ser muito mais poderoso, quem sabe do próprio falso Salvador. De todo modo, outra coisa interessante de se perceber nesse episódio é o fato de que o Davis trabalhou na investigação dos alternativos praticamente sozinho o tempo todo, sendo o único que se importou de analisar com cuidado as evidências que conseguiu na casa do Mark, e o único que ao menos tentou ajudar a família Murray no seu encontro com Tulpa. Mas por que isso é interessante exatamente? E por que eu digo que ele trabalhou nisso sozinho, sendo que a Weaver aparentemente dava apoio nas investigações? Bom, como a gente sabe, o governo não parece muito disposto a solucionar o problema, muito pelo contrário. As propagandas e anúncios dos anos 80 declaravam que era melhor simplesmente não se envolver e deixar a situação se resolver sozinha. E foi basicamente isso que aconteceu nos momentos finais desse vídeo.
Logo depois do Davis atirar no alternativo e a gravação se encerrar, a gente vê a foto da Weaver se desfazendo em um sorriso bizarro, basicamente da Weaver, isso aí? indicando que a Weaver original já não se encontrava presente no condado há muito tempo, e Sim. que aquela que entrou na casa dos Murrays com o Davis era certamente um alternativo. E com isso a gente pode perceber o quanto os alternativos já estão infiltrados no dia a dia das pessoas e como eles até mesmo compõem cargos importantes. E quanto mais a gente percebe isso, mais fica claro o quanto é delicado manter relações com outras pessoas nesse universo. À medida que qualquer pessoa pode ter sido simplesmente substituída por um alternativo e apenas esperando o momento certo para te colocar em uma situação terrível, como o que aconteceu com o próprio Davis. No vídeo mais recente lançado, onde a gente pode ouvir um áudio gravado por ele logo após os eventos presentes no terceiro volume, o Tenente comenta que aquela era a forma de agir dos alternativos, e aos poucos tirando tudo de ti, as pessoas que tu realmente. ama, tua fé e qualquer Porque ele tinha falado, né? Você. Como esse negócio tá meio que. Na parada de fé também. Eles te recomendam não apelar tanto pra religiões, sabe? Porque pode ser, tá ruim. coisa que possa te dar o mínimo de conforto. É esse tipo de medo que a mera existência dos alternativos provoca. Ele te sufoca e te isola de tal forma que te faz implorar para que realmente não exista nada do outro lado, apenas o silêncio e a escuridão do sono eterno. Então, né, meus camaradas, finalmente Mandelão volume 3. Finalmente, né, Por meu incrível querido? que pareça, eu preferi não enrolar muito pra falar logo dele, porque esse episódio é sim muito bom. Sério, esse é o melhor episódio da série toda até o momento, tirando o volume... Eu não sei, eu acho que ele tá pau a pau com o primeiro volume. É porque eu realmente não gosto muito do segundo volume, que é muito chato. Mas esse terceiro ficou muito bom, sério, ficou maravilhoso. A parte do final com o alternativo tá de sacanagem, aquilo foi muito bom, sério, maravilhoso. Eu acho que eu falei maravilhoso 2 vezes. Maravilhoso, E né, vocês devem ter percebido que nesse vídeo aqui não teve nenhuma revelação ou coisa absurda que eu tenha trazido pra vocês dessa vez. E isso foi mais uma porque explicaçãozinha. aparentemente tudo que eu e a minha galerinha lá do servidor colocamos no roteiro do segundo episódio ali acabou se confirmando nesse aqui. Então, muitas teorias que a gente colocou lá realmente estava certo. Olha só, como o fato do Adam ser o filho da mulher que acabou se matando lá no alerta de intruso, como o fato do Tupa, apesar de ser um tipo de alternativo, Vou dar uma olhada a gente tá lidando com um no Tupa em Iron. específico. Esse Tupa apresentado nesses episódios aí, ele é o mesmo cara, ele não é não são tipos diferentes, apesar de existirem tipos diferentes. Mas, Será que vai ter? e Não sei. também ter esse negócio da relação desse Tupa em específico aí, que a comunidade até chama ele de Six por algum motivo, não sei porquê. Mas enfim, o Six tem alguma relação com o Adam, e o Adam aparentemente ser o protagonista principal da série, até porque ele é na linha do tempo, ele é o cara que tá mais recente, né? Porque ele é nos anos 2000, 2010. Então, enquanto o Mark morreu, né, no começo, e o Davis se ferrou muito, né? Antes de terminar o roteiro, eu jurava que o Davis tinha morrido com aquele encontro com o alternativo ali. Mas aparentemente não, né? Nesse vídeo mais recente, ele até fala que ele tá vivo, mas queria que ele não tivesse, né? Por causa do trauma que foi ver alguém exatamente igual tu ali na tua frente, todo deformado e fudido. Enfim. Eu tô achando que com esse terceiro episódio vale muito a pena fazer um redux, basicamente como a gente fez lá no Walten Files, né? Que foi pegar todas as informações até o momento e montar logo uma super teoria organizada do que tá acontecendo, em vez de ficar... Eu acho que uma coisa boa seria, ao invés de fazer isso, esperar lançar o próximo volume e refazer toda a teoria baseada nesse próximo volume, sabe? Seria interessante. Dependendo desses episódios separados. Eu não sei. Eu realmente prefiro fazer isso porque tem muita gente que vai ver o nosso primeiro vídeo e tem coisas que são desatualizadas, né? Porque os outros vídeos acabaram comprovando que algumas coisas estavam erradas, algumas coisas estavam certas. Então é melhor lançar um mais recente com as coisas, né? Tudo junto, pra ser logo a porta de entrada pra maioria das pessoas novas que acabam descobrindo. Enfim, eu sei lá. Do Kaique Flex já vi. Cogitando aqui. E então, antes da gente terminar, eu queria agradecer profundamente aos membros de platina do canal. Muito obrigado grande Valmir. profundamente a todos. Sério, eu não sei nem como agradecer. Eu sempre falo isso quando sei como agradecer, mas muito obrigado, sério. Muito obrigado, o grande Valmir, Shadic Scarlet,
Z-Spy, ou Z-Spy, J.R. Godoy e Simulacrum 336. Ah, são 3 vídeos? Obrigado a todos vocês, sério mesmo, muito obrigado. E Também já vi, nesse Max. agradecimento eu também tô incluindo todos os membros do canal, sério, muito obrigado a todos Eu vocês. deixei lá Não que já- precisava, não precisa me mandar mensagem no Discord pedindo desculpa por não conseguir ser membro, porque, sério, vocês não precisam, e mesmo se vocês Aham. querem ser, muito obrigado mesmo. Agora, por último, mas não menos importante, eu queria agradecer aos meus 2 camaradas, ao Sourá por editar esse vídeo maravilhosamente e em cima da hora, sério, o cara fez um milagre, muito obrigado mesmo. E muito obrigado, Raiken, por não revisar esse Raiken. roteiro porque eu esqueci de mandar pra ele. Quer dizer, porque eu tô com esse roteiro atrasado, tinha que gravar logo. Então, se tiver algum erro, não é culpa do Raiken, é culpa minha. E é Beleza. basicamente isso. Eu sou o Thales do Pombo Atômico e a gente se vê na Thales, semana eu tenho que gravar vem. seu nome, cara. Enfim. É isso, não vou botar no outro som que tá ficando tarde. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Opa, peraí, que eu esqueci de botar o troço aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Thales que tá aparecendo aqui do lado, aqui do lado, aqui do lado. E... é isso aí. Falou.